Bom, eu sou Everton, sou assistente social, formado pela PUC São Paulo, sou mestre em serviço social pela PUC São Paulo também. A minha orientadora foi a Lúcia Barroco, o que me trouxe aí uma boa reflexão sobre a temática da ética, tá? Eu queria falar um pouco da onde eu vou trazer o debate um pouco. Esse livro aqui, Ética, Fundamentos Sócio-Históricos, da Maria Lúcia Barroco, que é um debate muito importante sobre a ética, tá? Que aqui aprofunda a ética, o valor, o debate da moral, tá? Aqui você vai ter aqui um norte importante para a atuação profissional. E, para não dizer que a gente não fala de código de ética, que o código de ética é comentado dela, Lúcia Barroco, e da Silvia Terra, que é assessora jurídica, assessora jurídica do Cefes, que traz um debate normativo, legal, importante aqui também, para as pessoas conhecerem não só o debate mais propriamente ético-político, mas também legal dos comentários do próprio Código de Ética. Muito importante esse verde aqui. Bom, eu vou falar aqui a ética como instrumento de intervenção. A ética, ela é propriamente um instrumento importante para a tomada de posição das pessoas. Não existe neutralidade na sociedade. A sociedade não é neutra. A sociedade, ela tem diversas opiniões e posições. Ela tem correntes de pensamento. E por isso a ética, ela é uma tomada de posição. Ela é uma tomada de decisões. Através do arcabouço formativo que você pode ter na vida e na sua formação profissional, inclusive formação política, a tomada de posição ela aparece, e a ética ela é o fio condutor para isso ocorrer. A ética ela é uma concepção de valores. Então, se você pode ter um valor mais reduzido e conservador na sociedade, você pode ter uma ética mais prejudicial na sociedade, dependendo da sua formação, informações e concepções que você recebeu no âmbito dos seus valores. Pode ser uma ética mais ampla, mais posicionada e a favor das grandes maiorias da sociedade brasileira, que atualmente é mais que necessário. A ética ela é também um equilíbrio de posições. Então você tem lá uma atuação profissional, por exemplo, no Poder Judiciário, no qual você vai fazer um julgamento, por exemplo, de um político. Vou dar um exemplo mais clássico, como o ex-presidente Lula. E você não gosta dele politicamente, não gosta das posições dele, do partido dele, que seja. Inclusive legalmente é um direito das pessoas, né? Fazer uma disputa política, né? Disputa de posições na sociedade, em diversos espaços da sociedade. Porém, na sua atuação profissional naquele momento, você não está vendo aquilo, né? Você está julgando através do arcabouço legal que você se propôs a trabalhar na sua vida. E aí, dependendo da direção que você dá, e isso vem ocorrendo, por exemplo, na Operação Lava Jato, pode ser mais uma posição política do que uma posição, de fato, do processo legal e da sua atuação profissional. Então, você pode estar tendo uma ética condenável na sua atuação profissional, você pode estar tendo uma ética manipuladora, né? E não uma ética que se espera, né? Que aí não é uma neutralidade, você vai continuar com a sua opinião, você vai poder disputar onde for, inclusive virar ministro da Justiça, e aí você botar politicamente aquilo que você acredita, mas naquele momento o que se espera é atuação profissional. E se você manipular a sua atuação profissional em nome daquilo que você acredita, mas que naquela atuação profissional você não deveria fazer, é condenável eticamente também. E por isso a ética é o equilíbrio de posições, não é só a tomada de posição. Você pode ter uma posição X na sociedade, mas você tem que equilibrar a posição na sociedade, porque não é só a tomada de posição, você também tem que ter uma forte reflexão, né, da questão do equilíbrio de posições. A ética ela é uma junção da teoria e da prática, aquilo que a gente chama de praxis. E aí eu indico aí o livro do Adolfo Sanches Vasquez, né, que tem muita fortaleza aqui no Brasil, mas também teve muito importante na Espanha, México, que é a filosofia da praxis, que debate muito a questão da ética, né, e da moral no livro dele, tá? Importante para entender porque ela é uma praxis. Porque ela é uma praxis porque você tem concepções que você foi aprendendo na sociedade, foi tendo formações, né? Formações que às vezes entram em conflito,
né? Que às vezes tem até rompimentos, né? Que você aprendeu na família, necessariamente não era a verdade absoluta, você aprendeu outras coisas na vida, então ela tem também confronto de concepções, de formações políticas, sociais diversas, sociohistóricas, e por isso ela também é uma praxis, né? Porque através das diversas concepções / teoria, você também vai ter uma prática, tá? A questão da ética também, ela traz aí, ela não é um simples valor universal, ela também está em disputa, tem concepções, né? Tem concepções mais que entende que a ética pode ter um reducionismo, né? Ou uma coisa mais ampliada na sociedade. E isso você traz disputas mesmo, né? O serviço social, ele é um exemplo disso, porque a gente teve diversos códigos de ética na nossa profissão. 47, 65, 75, 86 e 93. São concepções que foram se transformando, né? Desde a concepção da Igreja Católica, né? Ver, agir e julgar, né? Que era uma concepção da Igreja Católica, até uma concepção mais profissionalizada e mais aprofundada nos estudos científicos, técnicos e diversas concepções teóricas e sociais na sociedade, né? Então, o código de ética atual pode dizer que ele é altamente profissionalizado e altamente qualificado naquilo que foi escrito, baseado aí e fundamentado em estudos profundos, tá? Então, a ética também está em disputa, né? Ela pode ter tido um valor mais conservador e que atendia minorias da sociedade brasileira, por exemplo, e hoje que visa atender as grandes maiorias da sociedade brasileira. A ética estando em disputa, ela pode também ter um valor libertário na sociedade. O serviço social prova, né, que está em disputa, como eu disse, e ela também traz concepções de mundo, né? Você se relaciona com o mundo, então não é só uma questão profissional, é também com a vida, né? Você não vai bater o ponto quando você for embora. Bom, agora eu vou... Bom, lá na minha atuação profissional, eu atendia de forma qualificada mulheres que sofrem violência doméstica. Mas em casa, com minha companheira ou meu companheiro, eu cometo barbaridades e violências domésticas diversas, seja físicas ou psicológicas. Então não dá para a ética ser só um instrumento de atuação profissional. Ela é um forte instrumento de atuação profissional, mas ela é algo para a nossa vida. Então ela é uma concepção de mundo. Ela tem conflitos, né? O tal conflitos mesmo da própria sociedade, né? Com aquilo que vulgarmente o pessoal chama, mas faz sentido, que é o ético versus o antiético. O que é ético? O que é antiético? Né? Dependendo da moral que você carrega, que pode ser uma moral conservadora, que visa julgar mais costumes da sociedade e reprimir mesmo, através disso a sociedade, através de até posições que a gente chama também vulgarmente de moralismo, você pode ter uma ética conservadora que na prática é antiético, né? É um conflito, uma contradição. Por quê? Porque carrega valores, carrega moral, e a ética ela é um conjunto que pode virar uma convenção social, né? Ela vira uma convenção social naquele momento. Por exemplo, a questão da homofobia. Em um certo momento era um conflito na sociedade. Não, a pessoa não tem que ser gay, não. Ela tem que aprender mesmo. As famílias diziam, não, tem que passar o corretivo. Ah, não, tem que prender. Ah, não, tem que criminalizar. E hoje está criando-se uma convenção que ainda está em conflito, mas que pode gerar uma nova concepção também de ética, que é o respeito, né, ao direito à população homoafetiva em geral. Então, isso é só um exemplo do ético-antiético, né? No serviço social, na sua gênese, era uma questão muito moral, né? Que era a questão do certo versus errado. Não é só uma questão de certo e errado, mas de posições e de intervenção que você vai ter na sociedade, podendo ser algo mais prejudicial à população ou não. Depende da direção ética que você vai dar daquilo. O serviço social brasileiro, ele tem um processo que a gente chama de projeto ético-político, não é à toa que chama ético-político. Isso vem do teórico Gramsci, né, que é um teórico italiano importante aí do pensamento crítico, né? Ele era ligado à luta socialista no mundo, à luta comunista na época, mas para além disso o ético-político visava uma grande elevação da consciência, né?
construir numa nova cultura, uma nova sociedade, e também, por que não, novos parâmetros éticos, né? No sentido de atender as maiorias da população, né? São ideias, propostas, né? Tem o conflito do senso comum, né? O senso comum geralmente é aquilo que a pessoa aprendeu sem estudar. Ela pegou a parte das coisas e não teve a oportunidade de aprofundar, de estudar, porque essa sociedade que a gente vive, ela nega, né, informação, nega a socialização de estudo. E tem o bom senso, né, que as pessoas falam, tem que ter um bom senso, né? Que tem concepções também do bom senso, né? Concepções aprofundadas, teóricas, que é a perspectiva de você construir aí convenções, convenções que vai ter posicionamento ético por trás disso, que podem modificar a sociedade, né? Você tem uma ética hegemônica e uma ética contra-hegemônica, né? A ética hegemônica na atualidade da sociedade é uma ética neoliberal, no atual Brasil também com conteúdo fascista, né, muito grande, autoritário, que pode ser momentâneo ou não, depende da sociedade, mas que visa aí trazer concepções complicadas, como negar direitos trabalhistas, previdenciários, e que na concepção do serviço social brasileiro isso fere direitos éticos graves, porque fere o direito da maioria, né? O serviço social, se ele for feito para atender a minoria, não tem nem sentido de existir no mundo. Inclusive no Brasil, por que não dizer? Ele é parte da instrumentalidade, que visa trazer uma intervenção profissional de qualidade, né? Então, a instrumentalidade é um arcabouço, né, de contribuições teóricas, políticas, profissionais, né? Diversos debates e concepções e convenções hegemônicas de aprofundamento prático e político e profissional. A instrumentalidade, a ética faz parte da instrumentalidade do serviço social brasileiro. Para entender um pouco mais, recomendo o livro da professora Yolanda Guerra, que fala da instrumentalidade do serviço social. A gente tem normatizações e códigos, né, na ética, que são grandes convenções, né? Então você pode ter grande convenção. A ética, dependendo da concepção ética de sociedade, você pode formar até leis na sociedade, né? Você pode dizer, ter lá uma convenção, por exemplo, num determinado tempo de sociedade, que pode dizer que uma pessoa que é negra, ela tem que ser presa ou porque é negra, ou tem que frequentar espaços diferentes na sociedade, né? Mesa para banco, mesa para negro. Isso já existiu na sociedade? Já. E não faz muito tempo. Estados Unidos, década de 60, África do Sul, até década de 90, praticamente. Então, você pode ter, inclusive, era um processo era uma concepção ética que virou leis, né? Viraram leis isso na sociedade, né? Era uma ética deturpada, conservadora, que visava reprimir, por exemplo, a população negra. E trazendo isso para uma profissão, você também pode criar normativas e códigos no sentido de que você de forma exaustiva, você aprofunda o debate, cientificamente consegue ter parâmetros e concepções, e a partir daí você vai formar, por exemplo, um código de ética que visa regulamentar a atuação profissional, mas não no sentido repressor, simplesmente de lei, mas no sentido de concepção de mundo. É uma concepção de mundo que visa atender as grandes maiorias, e que isso entra em conflito nesse tipo de sociedade que a gente vive, né? Mas, como eu disse, a população brasileira ela já sofre tanto. Se tem um assistente social lá que tem uma concepção conservadora e deturpada da realidade, até mal formada, precisa desse assistente social. A sociedade já é reprimida já demais. Ainda vai ter mais uma pessoa lá para reprimir. Por isso que o Código de Ética e a profissão tem a lei que regulamenta, tem normativas que saem diariamente um conjunto de CFES-CRES, e também tem um Código de Ética para tentar e também procurar, tentar não, né? Direcionar, mas procurar o máximo possível trazer aí uma concepção que atenda adequadamente a maioria da população. E por fim, dizer que a ética ela é um processo de formação de consciência, né? Ela é um processo, como eu disse, de equilíbrio de posições, de formação de consciência. Dependendo da consciência que você tiver na sociedade, você pode trazer aí, por exemplo, achar que você está sendo eticamente
correto nas suas posições e prejudicando a maioria da população, prejudicando os setores da população. Então ela também é um processo de formação de consciência. Quanto mais formação de consciência tiver, mais convenções éticas você pode, mais convenções e formação de ética, de concepções éticas de diversos assuntos você pode ter, que atenda a maior parte da população, respeitando seus direitos e respeitando a amplitude aí dos avanços que a população pode ter ou não, né? Bom, isso é o arcabouço que eu trouxe teórico para contribuir. Queria agradecer aí. Obrigado.